Mexe, mexe, mexe com as mãos, Chiquititas, mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remexe bem. Oi, gente, bora fofocar. No vídeo de hoje eu trouxe uma fofoca pra vocês de que tá acontecendo agora, não exatamente agora, né? Aconteceu tem alguns dias já, mas que fomentou a internet de um jeito que vocês não estão imaginando. Simplesmente as Chiquititas resolveram brigar. Tudo começou quando a Júlia, que era a integrante, né, das Chiquititas, falou em um podcast que ela era sozinha, que ela se sentia muito sozinha nas gravações de Chiquititas. E aí pronto, gente. Depois que ela falou isso, apareceu Chiquititas de dentro do bueiro pra falar a versão deles da história. Porque a partir do momento que você fala uma coisa que envolve todo mundo, a galera vai querer retrucar, a galera vai tipo assim, querida, peraí, não é bem assim que aconteceu. Então, resumidamente é isso. Bora assistir aqui o que aconteceu. O primeiro vídeo que a gente vai assistir é o da Júlia. Quando ela foi no podcast, ela falou realmente isso, né? Que ela era um pouco mais afastada, que ela não falava tanto assim com as outras crianças do elenco. E a gente vai ver esse primeiro vídeo. Foi! A gente vai fazer uma história de briga. Vai ficar esquisito o negócio, Sério? sabe? Então a gente passou, né? O elenco todo, a gente passou por por um ano e meio, 2 anos. Aqui eu cheguei a ficar 2 anos no workshop, porque eu demorei pra começar a gravar. Mas eu fiquei lá, eu tinha que ir todos os dias pro CBT e fazer exercícios que o preparador falava, a gente lia com Júlia, eu não falava com as pessoas no elenco. Sério? Você tinha Sério. vergonha ou você... Porque me excluíam. Sério? Como assim? Me excluíam no elenco. Assim, hoje é uma coisa que não tô nem aí já, assim. Mas na época era muito... É melhor as meninas falando sério, em sincronia, tipo... Sério, Júlia? Meu Deus, não acredito nisso. Sabe? Pegada bem dubladora de Discovery Channel. Mas ela fala que hoje em dia ela não liga tanto assim pra isso. Mas o fato dela falar isso no podcast é engraçado, né? Porque, tipo assim, como assim você não liga e você tá comentando sobre isso? Mas assim, gente, houve todo um contexto, tá? A gente passou 16 minutos de vídeo que a gente não assistiu. Então, pra ela chegar nesse ponto, pra falar nesse assunto, houve todo um contexto. Mas é claro que foi esse querido trecho que viralizou na internet. Era muito forte pra mim, assim. Eu sofri muito nessa questão, porque eu achei que por ser uma novela onde eu ia trabalhar com outras crianças também, eu ia fazer amigos e trabalhar com uma coisa que eu gostava, pra mim tava lindo, maravilhoso. Mas na verdade não foi bem assim. Eu acho que como eu já tinha vindo de outra emissora, como eu já trabalhava há mais tempo do que algumas crianças que entraram no elenco, isso acabou, tipo assim, sabe criança? Quando a criança é maldosa ou quer excluir o outro, a criança vai Eles lá. fazem. E eu sei, é normal. Agora que a gente cresce, a gente entende as coisas, as coisas ficam mais claras. Mas quando eu era menor, eu fiquei muito chateada. Então era a questão assim, a gente tava lá no estúdio, aí tinha uma salinha que a gente ficava lá, no estúdio 7 do SBT. E aí todo mundo do elenco tava lá. Quando eu entrava, era um silêncio. Nossa, Sério? que horror. Aí eu saía da sala, todo mundo se divertindo. A única pessoa que falava comigo, as únicas, na verdade, era o Donato, que fazia o Samuca, super amigo meu, uma graça de menino. Então, tá fazendo muito sucesso hoje em dia, né? Produzindo pra Ana Castela, pra Anitta, os maiores sucessos do Brasil. Ele tá, assim, muito estourado. Eu quero muito fazer um trabalho com ele. Agora, assim, um ponto importante é que, tipo assim, gente, se todo mundo te odeia, será que o problema não tá em você? Será que você não fez alguma coisa? Porque parece meio, não sei, distópico. Tipo, todo mundo parou, ninguém gostava dela, ninguém falava com ela. Meio estranho. Mas assim, ao mesmo tempo que ela fala que todo mundo do elenco não falava com ela, que ela não falava com ninguém, ela cita algumas pessoas que ela ainda tinha contato, que ela conversava. Então, assim, não era todo mundo do elenco. Vai ver, era só uma panelinha que tinha mais gente do elenco que ela não se dava bem, que ela não conversava, sabe? Inclusive,
A Sofia Valverde também, que estreou Poliana Moça. Ela era pequenininha, tinha uns 6, 7 anos. E a gente ficava lá juntinhas. Ela era minha melhor amiga. Eu gosto de um carinho enorme pela Sofia. Mas é isso, assim. Eu acho que em Chiquititas, uma coisa que eu aprendi foi que nem sempre a gente vai ter amigos no nosso trabalho. A gente já vai conhecer muita gente. É essencial. Mas é um ou outro que a gente leva pra nossa vida. Mas durante as gravações, assim, como eu não tinha muita troca com as pessoas, que elas não queriam muito falar comigo, não sei se era por causa da questão do personagem, que minha personagem era ruim, se tinham raiva, se não... Tem isso, né? Tem essa questão. A personagem dela era a vilã da novela. Eu não assisti Chiquititas, gente. Não assisti. Mas minha irmã tem prioridade em falar disso, que ela assistiu, reassistiu na Netflix. Eu tenho certeza que só vivia no top 1 por causa dela. Mas assim, não assisti Chiquititas, não gostava tanto e eu já era um pouquinho mais velha. Não me interessei tanto assim por Chiquititas. Mas realmente na novela ela fazia papel de vilã. Ela era vilã. Então talvez misturasse um pouco as coisas. Ou as crianças tomaram meio que um ranço dela por ela ser vilã e levaram mais para um lado pessoal. Não tem como saber de fato, né, o que aconteceu. Não tinham, não dá pra entender, né? E aí, mas tinha muita confusão das mães. Eu imagino que devia dar muita confusão com mãe. Eu tenho um amigo que... Pronto, a gente vai assistir só um pedacinho do podcast das meninas pra gente entender. Pronunciou depois desse vídeo que ela de fato não gostou tanto assim do que a Júlia falou. E aí a Gabriela acabou se pronunciando. Os comentários do vídeo, ela postou no TikTok, tá? Os comentários do vídeo já tá no privado, o que significa que deu muita treta, o que significa que muita gente comentou e aí ela privou os comentários. Mas bora lá assistir o vídeo dela. Não tô nem acreditando que eu tô fazendo um vídeo pra falar disso. Mas muitas amigas minhas e pessoas desconhecidas também estão me mandando, né, o vídeo da menina de Chiquititas falando que ela era excluída. Da menina de Chiquititas, ela nem falou o nome da Júlia, da menina de Chiquititas. E eu achei um pouco engraçado, dei até uma risadinha quando eu vi, porque é fácil você fazer de coitada e não contar o que você fazia pra você não ser amada por todos. Porque, infelizmente, tinham... Eita, que a Gabriela já falou assim, Mona, tá se fazendo de doida, Mona. Fala o que você aprontava com a gente. Fala o que você aprontava, tá se fazendo de doida? Coisas que não dava pra relevar. Lembrando que as pessoas evoluem, lembrando que nós éramos crianças, lembrando que hoje em dia essa pessoa parece ter mudado, parece ter uma luz maravilhosa. Eu assisto os vídeos e adoro de Get Ready With Me, falando dos boys, blá blá blá. Mas na época não posso dizer o mesmo. Uma coisa que eu lembro essa pessoa falou para uma outra integrante de Chiquititas: ai, de onde que é sua roupa? Aí a pessoa respondeu, ela: nossa, coisa de pobre. As minhas... Coisa de pobre, meu Deus. Em tudo dos Estados Unidos. Aí a menina chorou. E assim, eu não achei isso um comportamento muito legal. Uma coisa mais Mean Girls, né? Outra coisa que aconteceu também foi dar em cima de crush de amiga nossa, de participante de Chiquititas. E tipo, sabendo que a pessoa era apaixonada no menino. São certos comportamentos que não tem como criança fingir que gosta. Criança é a coisa mais sincera, né, gente? Então, a criança não vai fingir amores, né? Então, claro que ninguém quer fazer com que ninguém se sinta excluído, mas também ninguém vai abraçar comportamentos maldosos. Eita, gente, eita. A casa de moribundo. Então, foi esse o pronunciamento da Gabriela. E aí ela deixou bem claro que acontecia coisas, né, nos bastidores, que aí ela não falou, né? Ela só falou a parte triste, né? A parte, ai meu Deus, ninguém gostava de mim.
Mas também tem o outro lado da história, tem o outro lado da galera que excluía ela, que não gostava dela, que não falava com ela. Então assim, mas, gente, crush? Quantos anos ela tinha na gravação de Chiquititas? Mas também não vou julgar, né? A gente sempre tem um crushzinho, um menininho assim, que não sei o quê. Sempre tem, né? Não vou julgar, não vou fazer a sonsa também não. Que quando eu assistia também Rebeldes México, a gente ficava sonhando com os menininhos. Normal. Ia julgar, mas também ia ser hipócrita, né? Não vou ser hipócrita. Bora ver o pronunciamento agora da... Como é o nome dela? Meu Deus! Não sei o nome dela. Júlia Garcia. A Júlia Garcia também falou sobre... Também deu o ponto de vista dela e falou o que ela estava achando sobre isso. Muita gente se pronunciou, como eu falei, muita chiquitita saiu do bueiro para vir falar sobre isso, gente. Bora lá. Brincadeiras à parte, vocês realmente estão pedindo pra eu falar sobre no meu direct. E eu não queria falar sobre, por quê? Porque eu não tenho um lado da história. Eu acho que é um assunto que não precisava ser revivido. Até porque tem vários lados dessa história. Mas agora, como ele foi tirado do baú, então as pessoas têm o direito de falar sobre, entende? Tá falando, concordo plenamente. Acho que não tem pra que reviver toda essa treta, assim, do passado. Um negócio tão antigo, tipo assim... Gente, pra que trazer isso à tona, um negócio desse? E ainda mais uma besteira, porque, gente, cá entre nós, é uma fofoca totalmente fútil. É uma coisa, assim, totalmente fútil. A gente sabe disso, né? Tanto que eu brinquei aqui no começo cantando a música das Chiquititas. Mas, tipo... Sabe? Mas, querendo ou não, é como ela falou. A partir do momento que você fala sobre isso, você dá o direito das pessoas responderem, das pessoas retrucarem. Porque se você tá falando de uma pessoa, ela vai se posicionar, ela vai citar você. Não tem pra onde fugir. Você tá falando dela. Eu sei o porquê eu agia daquela maneira naquela época. Era porque eu era muito amiga da menina que ela deu em cima do menino. Então, assim... Mas, gente, dói em algumas pessoas ainda. E essas pessoas têm o direito de falar, entende? Ai, mas não vamos cancelar uma criança. Você não tá cancelando uma criança, entendeu? As pessoas precisam, às vezes, falar sobre coisas que aconteceram. No fundo, parecendo o Louro José. Só acene, sorri e acene, rapaz. E sorri e acene. Tipo, quietinha, só observando a situação. Tipo, Passado dela. Tanto o lado que gravou o primeiro vídeo, tantas pessoas que estão comentando agora. Eu acho que a dor de cada um, e a dor de cada um é muito individual pra gente ficar apontando o dedo. Então vamos fazer que nem eu e a Stephanie, que a gente só vê, curte, comenta uma coisinha ou outra, mas comenta com a sua amiga no direct, entendeu? Acho que é melhor pra todos, né, amiga? Quer falar alguma coisa? pronto. Foi basicamente esse o pronunciamento dela. Teve outras pessoas que se pronunciaram também, inclusive a menina da roupa. Ela até chegou a comentar, comentou num post de um vídeo que postaram, de uma página de fofoca que postou o vídeo da Gabriela. E aí ela foi e comentou, falando que a roupa custava R$500. Um negócio assim, se eu não me engano. Que ela que foi a menina da roupa e que isso aconteceu com ela. A gente vai ver o pronunciamento dela aqui agora. Gente, esse assunto aconteceu há 13 anos atrás, quando nós começamos a gravar Chiquititas, quando todos nós éramos crianças. Comentaram agora da situação que aconteceu comigo. Eu fiz terapia na época com a psicóloga do elenco, sim. Ah, mas você teve que fazer terapia só por causa disso? Ah, você fez terapia porque ela chamou de pobre? Ah, porque não sei o quê? Que ela falou... Gente, não foi jamais por isso. Na época eu realmente não tinha condições e jamais seria isso. Foi como foi feito, das risadas seguidas, do comentário na frente de outras pessoas, porque não aconteceu só uma vez. E eu falo dessa situação hoje como mãe e como mulher, né? Eu converso com mães aqui todos os dias. 90% do meu público é mulher e a maioria são mães. E hoje é uma situação que, se acontecesse com meu filho, eu ia observar, porque na época foi a minha mãe que percebeu que eu não estava bem. Como eu falei, nós éramos todos crianças. Né? As crianças, apesar de podem ter ciência, mas não plena consciência de tudo, não como um adulto. Hoje eu vejo essa situação totalmente diferente.
E nem na época, quando isso aconteceu, eu parei de falar com ela. Inclusive, quando ela postou, acho que foi ontem, antes de ontem, eu mandei pra ela no privado, a gente conversou. Eu sempre gostei muito dela. E não é um negócio querendo fazer briga. É uma situação que aconteceu comigo quando eu era criança e hoje se acontece com meu filho, eu vou observar também. Porque é algo que... Completo, que droga. Mas enfim, gente, esse foi o pronunciamento dela. E eu concordo também com o que ela falou na questão de observar. E eu imagino o quanto não deve ter sido difícil observar essas crianças na época que estava sendo gravada a novela. Ainda mais que elas trabalhavam demais, gravavam demais e tinha que intercalar as gravações com o estudo. Então são crianças que privaram um pouco também da infância, de brincar, pra decidir gravar novela, né? Pra fazer parte, assim, do elenco, tudo mais. Então, esse ponto que ela falou que tinha uma psicóloga no elenco é até bom, porque aí significa que eles tinham, querendo ou não, uma atenção maior com as crianças para que elas se expressassem, né, e conversassem mais sobre isso, porque são crianças, gente. Isso aconteceu quando elas eram pequenas. É uma fase, passa, acontece. E como ela mesmo falou, que ela nem guardou o ressentimento, que ela fala até hoje com a Júlia, né, menos mal, piriri pororó. Agora tá faltando um pronunciamento de mais alguém. Deixa eu ver. O próximo pronunciamento que a gente vai assistir. Como a maioria das meninas postaram nos stories, eu não tenho o vídeo original, não achei o vídeo original. Por isso que tá com essa marca de página de fofoca, tá, gente? Me perdoem. Que eu que tava lá não sabia de tanto. Na verdade, gente, eu não tô lá de ninguém, tá? Eu só tô acompanhando e eu sei de coisas que ninguém ainda sabe, tá? Conta pra gente. Ué, Cíntia, conta pra nós o que é que tu sabes, mulher. Eu, hein, fofoca pela metade, mato fofoqueiro. Mas eu tô amando. Que é isso, gente? Que é isso? Fala mais. Quero saber de tudo. O que aconteceu? Foi basicamente esse aí o pronunciamento, com muitas aspas, da Cíntia. Ela não chegou a falar muito sobre o assunto, enfim. Outra pessoa que deu seu pronunciamento foi a Lívia. Eu não vou estar sabendo quem é quem fazia o quê, quem fazia que personagem, porque, como eu disse pra vocês, eu não assisti. Mas a Lívia vai dar o pronunciamento dela. Vamos assistir aqui. Gente, vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês, principalmente sobre esse assunto, né, que é um projeto tão especial e que sim faz parte da minha história, com toda certeza. Nós começamos a trabalhar muito cedo, quando a gente ainda era crianças, e eu fico muito chateada quando eu e os meus amigos de elenco, pessoas que eu tenho amizade até hoje, somos taxados como maldosos. Gente, a gente trabalhava tanto que de verdade a gente não tinha nem tempo de ser maldosos, de tanto que a gente tinha que gravar, trabalhar e fazer a coisa acontecer. E aí eu fiquei pensando, quando tem uma situação e a maioria das pessoas agem da mesma forma, é porque alguma coisa assim tá acontecendo, vocês não acham? O que a gente tava falando, eu falei isso no começo do vídeo. Se todo mundo tá contra ela, será mesmo que o problema tá nela ou tá em todo mundo? Tipo, tem que rever essa situação, né? Quando alguém fala algo, eu acho que é preciso revisitar o passado e entender as suas atitudes, principalmente sendo uma pessoa que influenciou e que até hoje influencia uma geração. Eu tenho um carinho. Gente, mas ela fala tão bonito, né? Ó, tão articulada. Quando eu crescer, quero ser igual a ela. Tão especial por Chiquititas, principalmente por se tratar da novela que deu start na minha carreira. Então eu tenho muita gratidão, muito respeito por esse projeto. Eu carrego até hoje boas amizades dessa época, sem falar que é uma novela temporal, né, gente? Bom, tenho que trabalhar, vamos ficar por aqui. Um beijo especial em cada um de vocês, tá bom? Tchau. Esse foi o pronunciamento da Lívia. E o pronunciamento da Lívia já foi um pouquinho mais alfinetoso que nem o da Gabriela.
não foi tanto paz e amor que nem o das outras meninas, né? A gente pode ver. Quando a Gabriela, inclusive, postou o pronunciamento dela, como é o nome dela, meu Deus? É tanta menina, é nome de muita gente. A Júlia postou uma foto no Instagram com a música Obsessed. Que eu não vou botar aqui, porque senão vai dar direitos autorais, mas é aquela música da Mariah Carey, né? Why you so obsessed with me, boy, I wanna know. Vocês sabem. E aí, a Gabriela foi lá e comentou numa página de fofoca. Eu acho que não vai dar zoom, mas ela comentou na página de fofoca. Sim, nossa, muito obsessed. Vai nessa, Beyoncé. Só que ela acabou até apagando esse comentário. E ela falou que apagou o comentário pra não gerar mais burburinho, pra não gerar mais confusão, né? Mais do que já tava gerando. Todo esse bafafá, toda essa treta. Inicialmente, só as primeiras meninas tinham se pronunciado. Barulho de colé. Só as meninas inicialmente tinham se pronunciado, as primeiras meninas. E depois a Lívia se pronunciou. E com esse pronunciamento da Lívia e também outras coisas que vieram surgindo e aparecendo, e com todo o burburinho que estava acontecendo, a Júlia veio dar seu pronunciamento no Instagram, né? Nos stories. E a gente vai ver esse pronunciamento dela. Do que ela falou. Deixa eu ver aqui. Oi, gente, quero falar com vocês sobre algo que eu compartilhei recentemente no podcast. Me questionaram e eu me senti à vontade para dividir esse momento da minha vida, que foi difícil, porque foi uma realidade que eu vivi, foi uma dor que eu realmente passei. Naquela época, éramos todos crianças, agíamos na impulsividade, como em qualquer situação, cada um carrega suas próprias dores e perspectivas. Toda história sempre tem dois lados, e eu entendo que cada pessoa tem a sua vivência sobre o que realmente aconteceu. Mas o mais importante é que hoje todos nós amadurecemos muito, já somos adultos, vivendo suas questões. Aprendi muito com essa experiência, sigo buscando evoluir sempre, e é isso. Eu sigo por aqui produzindo muita coisa legal. Inclusive, tô ao vivo todos os dias, de segunda a sexta. Olha, marqueteira. No programa Estamos em Outra, da Waffle TV. Ela falou mais coisa, mas mais pra divulgar os trabalhos dela que ela tava fazendo. Então, foi isso que ela falou. Que ela se sentiu à vontade pra falar naquele momento sobre aquilo. E que cada pessoa tem sua visão do que de fato aconteceu. Porque realmente ela vai ter a visão dela, do que ela passou. E as outras meninas vão ter a visão delas do que aconteceu do lado delas, sabe? Eu acho que toda essa situação chega a ser um pouco engraçada. Porque gerou muitos memes, resgataram bastante vídeos dela antigos, dela cantando, enfim. Gerou bastante coisa. E pra finalizar ainda toda essa treta, ela postou um vídeo no Instagram, e tá bem recente esse vídeo, de como se ela fosse a menina malvada mesmo, se auto-intitulando a menina malvada, já que as pessoas estão trazendo esse papel pra ela, né? Oh, meu Deus, adorei a sua saia. Onde foi que comprou? Foi da minha mãe nos anos 80. Ah, um clássico. Realmente adorável. Obrigada. Essa foi a saia mais horripilante que já vi na vida. Ai, gente, por isso que eu falei que é um pouco engraçadinho toda essa situação. Teve chiquititas que não se pronunciou sobre o assunto, e isso também gerou meme, gerou gastação, porque aí o povo tava falando, tipo assim, vai, fala a sua parte da história, fala seu lado. Mas teve muitas chiquititas que não quis falar, não. Esse foi o caso também da... não sei o nome dessa moça. Acho que é Júlia, o nome dela. É Júlia? Não sei. Mas ela fazia o papel da Millie. Ela eu lembro porque a Millie ficou cega. E aí eu lembro disso porque... não sei porquê, mas eu lembro que a Millie ficou cega e ela fez o papel da Millie. Todo mundo tava fazendo uns memezinhos, né? Porque ela não se pronunciou, não quis falar nada sobre o assunto. Tá tudo bem também, gente. Não me citou, não falou meu nome, vou ficar quietinha na minha. Tenho mais o que fazer, tipo isso. Gente, vamos começar a nossa manhã, o nosso dia. Vou tirar o áudio, gente, perdão. Tem música.
corri 5 quilômetros. Eu fiquei E o povo falando, né, que depois vocês assistem esse vídeo, é até engraçadinho. De, tipo, toda a treta acontecendo, todo barraco acontecendo, e ela, tipo, gente, acabei de treinar, corri 5 quilômetros. Ontem treinei braço, tipo assim, outra energia, né? Super good vibes. Mas eu amei. Foi basicamente esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma fofoquinha bem pequena, uma tretinha bem básicazinha, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Comenta aqui o que vocês acharam. Curte o vídeo, tá? Pra me ajudar. E até o próximo vídeo.